Senhor Jesus, amém. Hoje vamos compartilhar um pouco do livro Como Pastorear o Rebanho de Deus, do nosso irmão Pedro Dong. Hoje vamos falar um pouco do capítulo 3, Um Grande Milagre. É um livro que tem nos auxiliado muito, nos encorajado a pregar a palavra do Senhor e também a ter um espírito puro para poder cuidar do rebanho de Deus. Nos capítulos anteriores, nós vimos que nós precisamos tomar a nossa postura, a nossa responsabilidade em relação à nossa vida cristã, em relação à nossa função na igreja, né? E nós não podemos apenas crer no Senhor, nos convertermos e termos uma vida destinada só para nós mesmos, só para bênçãos pessoais. Pelo contrário, nós precisamos nos abrir para o trabalho do Senhor, mas principalmente ter as nossas responsabilidades em relação à vida cristã e à igreja. Para iniciar esse tema, Um Grande Milagre, eu queria dar uma ênfase muito grande em relação ao sofrimento de Cristo. O que Cristo passou por nós para poder nos salvar, porque nós estávamos destinados ao lago de fogo, à perdição eterna, né? E a gente vê que hoje muitas pessoas estão hoje aflitas, angustiadas, sem direção. Isso ocorre porque a nossa alma, ela não foi feita para suportar esse sofrimento do presente século, o sofrimento do nosso dia a dia, desse mundo. Pelo contrário. E quem pode suportar essas aflições é apenas o Senhor Jesus no nosso espírito. Então, quando a gente fala de aflições, de angústias, a gente lembra dos versículos que estão em Marcos, capítulo 14, versículo 32 a 34, que diz assim: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então a gente vê que o Senhor aqui foi tomado de pavor e de angústia. Muitas pessoas podem dizer, mas não era o próprio Deus? Como é que estava angustiado ali e cheio de pavor? Naquele momento o Senhor estava ali, mas estava em carne, sem pecado, mas estava ali em carne. Então ele tinha esse sofrimento. E ele estava prestes a morrer pelo pecado da humanidade. Então ele tinha essa consciência que iria sofrer, que iria suportar todo esse peso ali na cruz. Então isso trouxe essa angústia para ele, né? E o Senhor, ele sofreu tudo em nosso lugar. Hebreus 4, capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. No capítulo 5 de Hebreus, versículo 8: embora filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então o Senhor morreu ali na cruz, ele sofreu, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele passou aqui na terra em forma de homem, então ele sabe os sofrimentos que a gente passou também, que a gente passa, né? E ele levou os pecados da humanidade. Nesse momento, o Senhor demonstra ali um sofrimento muito grande. Em Marcos também, capítulo 15, versículo 34, a hora nona chamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, nesse momento da crucificação, o Senhor ali perdeu a presença de Deus. Então foi um momento onde ele levou o pecado da humanidade, onde foi um sofrimento muito grande. Além desse sofrimento, o Senhor ele foi humilhado, foi cuspido, foi espancado, né? Então ele teve um sofrimento muito grande. E falando um pouquinho mais do sofrimento do Senhor, eu queria também ler Salmos, capítulo 22, no versículo 21, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Aí esse capítulo ele vem falando sobre o sofrimento do Senhor na cruz. Aqui no versículo 14: derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-me como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte.
Olha só, irmãos e ouvintes, né, quem está assistindo o vídeo, os ossos do Senhor se desconjuntaram. Isso quer dizer que os ossos do Senhor ali na cruz, onde tem junta, né? Aqui foi descolado, né? Eles se separaram. Então a gente vê o quão grande foi o sofrimento do Senhor. E eu quis começar falando sobre esse sofrimento todo do Senhor ali na cruz, do amor dele, porque muitas vezes nós pecamos ou não buscamos o Senhor porque nos esquecemos de toda a obra que o Senhor fez na cruz, de tudo aquilo que Ele sofreu por nós na cruz. Não foi pouco sofrimento, principalmente de carregar os pecados da humanidade, os nossos pecados. Então Ele morreu em nosso lugar. Então isso é muito grande. Por amor, Deus entregou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. E esse amor deve arder em nosso coração, no nosso dia a dia, quando temos a decisão de buscar o Senhor, mas não buscamos, quando tomamos outra direção. Então, possamos tocar nesse amor do Senhor, nesse milagre que o Senhor fez por nós, né? Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, também fala muito bem sobre essa morte do Senhor, né? Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Então o Senhor, Ele carregou os nossos pecados ali na cruz, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém os convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Veja bem, além do Senhor morrer pelos nossos pecados, Ele ainda é o pastor e bispo da nossa alma. Então nós temos alguém, que é o nosso Senhor Jesus, que está guardando, está protegendo a nossa alma, Ele está nos guardando diariamente. E por isso, irmãos, se a gente tiver clareza de tudo que o Senhor fez por nós na cruz, nós podemos sempre se achegar ao Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então a gente pode chegar ao trono da graça, podemos chegar aos pés do Senhor, tocar no Espírito confiadamente, para receber misericórdia, porque o Senhor já rasgou o véu, o Senhor já abriu esse caminho e podemos tocar no Senhor. Veja só que milagre, a morte do Senhor e ser aberto esse caminho para que possamos chegar confiadamente ao trono da graça. Agora, essa salvação toda, nós recebemos o Espírito, nós temos as bênçãos do Senhor, não é para apenas guardarmos em nós mesmos. Temos que rogar ao Pai, rogar ao Senhor diariamente, para nos encher de vida e nos encher do amor de Deus, porque assim como nós, outrora estávamos como ovelhas sem pastor, desgarrados, ali sem rumo, com aflições, com angústias, embora hoje ainda passamos por isso, mas quando passamos sabendo que temos um Senhor que nos guarda, é totalmente diferente, é muito mais leve. Então, se nós tivermos isso no nosso coração, no nosso espírito, que tem pessoas que estão passando por isso, nós precisamos tomar a postura de rogar ao Pai, nos enchermos do Espírito, para poder pastorear o seu rebanho, e também pregar para aqueles que ainda não têm o Senhor. E como devemos fazer isso? Em 1 Pedro, capítulo 4, no versículo... 1 Pedro, Senhor Jesus, capítulo 5, versículo 1 e 2. Aqui, Pedro fala como os presbíteros devem pastorear o rebanho de Deus, mas mesmo sem ter essa função de presbítero, esse cargo, nós temos que almejar exercer um bom serviço ao Senhor. Então serve para todos aqueles que amam o Senhor e que querem agradar o Senhor. No versículo 1, rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Pronto, não por constrangimento, ou seja, quando vamos pastorear ou pregar, nós não podemos fazer isso constrangido, Senhor Jesus, mas espontaneamente,
ou seja, rogar ao Senhor que nos enche de vida, de espírito, para que possamos pastorear espontaneamente como Deus quer. E é assim que Deus quer. Deus não quer que sirvamos a Ele constrangidos. O Senhor quer que nós o sirvamos espontaneamente. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, também nem por ganância. Não, vou pastorear porque eu quero ganhar um cargo, quero ganhar várias coisas. Não. É de boa vontade. Ou seja, quando vamos pastorear, não precisamos esperar nada em troca. Quem vai nos dar é o Senhor. Não exigir nada em troca. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Então, antes de tudo, temos que ser modelos do rebanho, buscar o Senhor. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então, se nós servimos o Senhor hoje, nós pastoreamos o seu rebanho, é para que no momento oportuno, no momento certo, no momento que o Senhor destinar, nós vamos receber a inacessível coroa da glória. Agora, nós não podemos também servir o Senhor, pastorear o seu rebanho, com regras na lei, né? Porque o milagre é feito através da fé. É pela fé no Senhor que o invisível vem a existir. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ora, com fé, nós podemos largar nossa timidez, nós podemos largar nossa zona de conforto para poder pastorear o rebanho de Deus e também poder servir ao Senhor. Com a fé, os milagres acontecem. Com a fé, nós podemos, de fato, receber o Espírito e o Espírito agir por meio de por cada um de nós. É através da fé. E para que nós possamos também exercer esse serviço ao Senhor Jesus, nós precisamos tomar como exemplo um caso de Moisés, né, que ele foi o pastor do povo de Israel. Mas antes que isso acontecesse, teve o episódio de tirar o povo de Israel ali do Egito. E para quem já conhece a história, ocorreram 10 pragas ali no Egito, para que o povo de Israel pudesse sair de lá. Eu não vou citar todas as pragas, mas eu quero destacar apenas a última, a 10ª praga, que tem uma tipologia, tem um significado muito grande para nós hoje, que queremos servir o Senhor e agradar o Senhor e pastorear o seu rebanho. A 10ª praga, todos os primogênitos ali do Egito, né, seriam mortos. No entanto, para o povo de Israel, tinha uma condição ali para que não fosse morto o primogênito, que era sacrificar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, passar no umbral da porta e comer ali todo o cordeiro. Se fizesse isso, o primogênito dessa família não morreria, e foi o que o povo de Israel fez. O que isso quer dizer para a gente? Olha só, para sair do povo do Egito, eles precisavam fazer esse sacrifício, né? Sacrificar um cordeiro, passar o sangue ali no umbral da porta e comer todo o cordeiro. Quem é esse cordeiro? Cordeiro é Jesus Cristo, aquele que veio, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar os pecados do mundo. Então hoje o que nós precisamos fazer? Primeiro, cremos no Senhor e recebemos o Espírito. Caso viemos a errar, pecar, pegamos o sangue do Senhor. O Senhor derramou o sangue por nós, e esse sangue, Ele nos perdoa de todos os pecados. Mas apenas limpar o sangue não é suficiente para que nós possamos sair do Egito e servir o Senhor. Depois de tomar o sangue, pedir perdão, nós precisamos comer esse cordeiro. E o Senhor é o pão da vida que desceu do céu. O Senhor falou que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, o encorajamento errou, tome o sangue do Senhor, peça perdão e avance. E para sair do Egito, muitas vezes, o Egito tipifica o nosso trabalho, o mundo, as coisas do mundo, né? Nós não vamos conseguir sair fisicamente do trabalho, mas ao comer desse cordeiro, ao comer das palavras do Senhor,
ao se mesclar com o Senhor, a gente pode estar trabalhando, mas o nosso coração não está ali. Nós já fomos libertos do Egito e o Senhor vai nos dar graça para sair, para estar na boa terra e para poder conduzir o povo de Deus também para a boa terra. Aquelas ovelhas que estão ali perdidas, muitas pessoas aflitas, ansiosas, com depressão e precisando de ajuda. Nós precisamos rogar: Senhor Jesus, mostre-me como agir, Senhor. Mostre-me onde estão essas pessoas e principalmente me dê graça, me leve a vigiar, me dê vida para que eu possa, para que o Senhor possa me usar para poder chegar a essas pessoas e pregar o Evangelho. O Senhor deu essa incumbência para nós, a pregação do Evangelho. Vamos ler Mateus capítulo 21, versículo 14. Mateus capítulo 21, versículo 14. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e eles o curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves os que estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, nunca lestes. Então, nós precisamos ter esse coração de estar pregando e apacentando. E nós precisamos dar 100% de nós para a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus, não chegar apenas com o que sobrou da nossa disposição, o que sobrou de nós, para poder cooperar com o Senhor na edificação do corpo de Cristo. E nós não podemos ser egoístas, não podemos ter esse coração de olhar só para a nossa vontade, só para a nossa família. Nós temos que nos cuidar no sentido de preservar uma boa comunhão com o Senhor, de preservar um bom convívio com o Senhor e um bom testemunho pelo Espírito. No entanto, precisamos avançar para que possamos também avançar ao pastoreio, a pastorear o rebanho de Deus. Então, são alguns pontos desse capítulo. Ele é muito extenso, encorajo todos a adquirirem o livro, a lerem o capítulo 3, também o capítulo 2, capítulo 1. É um livro muito rico mesmo, e que todos possam andar na graça do Senhor e viver esse grande milagre, que é o Senhor em cada um de nós, a fé e a pregação do Evangelho. Jesus é o Senhor.